aqui no dia 4. Vamos ver aí se tem alguém online para entrar com a gente, para falar de como foi o desafio ontem. Estou curiosa porque algumas pessoas me mandaram inbox, outras pessoas postaram no grupo e eu achei muito incrível. Esse exercício é um exercício que mostra muitas coisas pra gente. E vamos fazer uma recapitulação hoje dos 3 pilares, falar um pouquinho do assunto de hoje, né. E já vou avisar que amanhã, que é o último dia, a gente vai fazer num horário diferente, eu vou fazer à noite, tá, porque daí eu quero ver todos os exercícios, dá tempo para fazer, realizar o exercício de hoje mais tempo, né, e aí a gente faz a finalização e já tem o anúncio de quem ganhou o nosso desafio. Mas voltando aqui, já tô vendo algumas pessoas, eu não sei quem que é, eu não consigo ver. Então se puder dar um oi aí pra gente, pra eu saber quem que tá aqui comigo. Falar da atividade de ontem, gente, do clips, trocar o clips, que incrível, né. E é incrível porque às vezes a gente tem essas situações que servem como analogia para outras situações da nossa vida, né. Então nesse momento você tinha um clips que era algo que a gente não percebe muito valor, né, e a gente consegue trocar por algo que tem valor. E não tem certo e errado, e esse exercício não tem um objetivo final de alcançar determinada coisa ou determinado valor monetário mesmo, né. Mas, ele serve para a gente ter uma percepção do seguinte: como que foi receber o exercício? Te tirou da tua zona de conforto? Quanto tempo você demorou para tomar a decisão de fazer o exercício? Você esperou alguém, né, uma situação ideal, alguém approachable, ou você foi e perguntou de qualquer maneira? E, mais uma vez, não tem certo e errado, são só reflexões, né. Ou você tomou a iniciativa de procurar alguém? Você foi em um ambiente que estava fácil? Você teve a criatividade? Você usou a tua criatividade para fazer o exercício? Então são todos esses elementos que mostram para você, de uma maneira muito simples, como que você pode estar agindo em outras situações que são tão mais complexas e que às vezes a gente não usa o nosso awareness, né, a gente não usa a nossa visão macro, para ver como que a gente está de fato se comportando, como nós estamos reagindo, usando as nossas emoções, as nossas crenças, e se a forma que você está agindo está sendo eficiente, ótimo, mas e se não tá? E aí eu vou dar alguns exemplos das meninas que apresentaram o desafio, e só trazer esse questionamento. Então, por exemplo, pessoas que trocaram por um abraço. Onde mais na tua vida que você não tá pedindo as coisas materiais, que você se contenta com o reconhecimento? Porque é maravilhoso, mas se a gente tá aqui falando de um desafio financeiro, é importante também reconhecer quais são os momentos em que a gente precisa pedir o dinheiro. Algo que vala que vale financeiramente. E a mesma coisa, do outro lado. Hum. Se você trocou por dinheiro, se você já foi pensando em trocar por algo que valia dinheiro, qual é o momento em que você também não está reconhecendo? Então é o equilíbrio, né. E como eu disse, não tem certo e errado, é só um desafio para você olhar para aquilo e acolher e entender quais são os momentos em que aquilo está sendo eficiente na sua vida, e quais são os momentos que não estão. Outra coisa também que aconteceu, acho que foi a Fabi que comentou, ela chegou em uma pessoa que tinha acabado de perder a reserva do hotel, a pessoa estava bufando.
É o momento adequado? Em quais outras situações da sua vida você tenta dar murro na parede? Mas é uma coragem ao mesmo tempo. Então é preciso reconhecer o que que tem ali que é positivo e o que que tem ali que não está sendo eficiente. Enfim, é um exercício maravilhoso, traz muitas reflexões para todo mundo, independente do que você realiza com esse exercício, é uma reflexão muito grande, várias reflexões, na verdade, do momento em que você recebe o exercício, como que você se sente, como que você reage, ou se você espera vir até você, então qual o momento da tua vida que você está sendo proativo de ir atrás. Tá usando a tua criatividade, porque, por exemplo, teve alguém que foi para a rua, por que que você não bateu na porta do vizinho? E é interessante porque esse exercício me fez lembrar, quando criança, na escola a gente tinha uma atividade parecida, não sei se era em todas as escolas, mas eu lembro quando criança ter uma atividade que você pegava uma coisa e ia trocar, ou então você tinha que achar e pedir para as pessoas estranhas um determinado objeto que era te dado uma lista de objetos. Então a gente tinha essa coragem de ir atrás do que a gente queria. Quando criança, a gente não se importava de ficar de castigo, sabendo fazer uma coisa sabendo que poderia ficar de castigo, mas a gente ia e fazia, porque era o que a gente queria, era o que ia trazer a nossa felicidade. Então a gente tem um instinto de correr atrás das coisas que a gente quer. Mas em uma sociedade que pune a gente, que limita a gente a ir atrás do que a gente quer, faz a gente se sentir culpado, envergonhado por ir atrás das coisas que a gente quer, a gente se limita, a gente se rebaixa, a gente se desvaloriza. Então eu espero que vocês tenham adorado e façam essa reflexão mais profunda do exercício, né. E procurem outras situações da sua vida para analisar como que vocês estão e o que que é eficiente e o que que não é eficiente de como vocês estão lidando com as situações. E aí, fazendo uma recapitulação, né, a gente falou dos 3 pilares para alcançar o sucesso, para alcançar um objetivo, para alcançar o sucesso financeiro, né, aqui a gente está falando que o objetivo final é o dinheiro, é o sucesso financeiro, é você ter uma atingir o que você quer atingir, independente do que é o sucesso para você. E aí tem os 3 pilares, que é aquele pilar do desejo, o desejo ardente, né, de você ter clareza do que você quer alcançar, para que você possa criar um planejamento para alcançar aquilo, para que você possa levantar todo dia de manhã com a motivação do que é que você quer. Porque a disciplina só acontece se você está em ordem com esse desejo, né, se esse desejo está alinhado com o que você realmente quer. E aí temos o outro pilar, que é o pilar da certeza, da fé, da confiança, incluindo a autoconfiança, entendendo que existe um todo, uma energia maior, um Deus, o universo, que somos um fragmento, então temos toda a potencialidade e capacidade de realizar o que a gente quer. A real abundância. E aí temos o pilar da habilidade, que são que é um pilar um pouco mais externo, que é um conhecimento que a gente precisa relembrar e reconhecer, porque no pilar da certeza a gente já aprende que a gente já tem tudo dentro da gente, mas às vezes a gente precisa de um martelo para construir a casa, a gente precisa da furadeira, a gente precisa das ferramentas que estão externas. E hoje o que a gente vai trazer não é um pilar, mas é um aspecto que influencia os 3 pilares. E amanhã eu vou desenhar, prometo. Amanhã é o dia que eu vou revelar um visual de tudo que a gente fez aí essa semana. O aspecto que influencia os 3 pilares
E o que a gente quer alcançar mesmo, nosso objetivo final, o sucesso financeiro, é a nossa comunidade, é o nosso environment em inglês. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Eu acredito que, né, virou clichê, muitas pessoas sabem que somos a média das 5 pessoas que temos ao nosso redor. A convivência faz com que a gente se comporte de uma maneira a ser aceito, né, que nem a gente já falou naquele pilar do pertencimento e também do merecimento. Então as pessoas que nos rodeiam influenciam em como a gente se comporta, influenciam nos hábitos que a gente tem. Porque ou elas vão estar te motivando, ou elas vão estar supporting né, te dando encorajamento, ou elas vão estar te colocando para baixo. No mundo ideal, a gente entende que, né, fala-se muito dos relacionamentos tóxicos, essas coisas, a gente entende que a gente se afasta dessas pessoas que colocam a gente para baixo. Mas a realidade, muitas vezes, a gente nem percebe que está sendo colocado para baixo. Então, quem são as pessoas que estão ao teu redor? E em todos os aspectos a gente precisa analisar essa pessoa. Porque, trazendo novamente para o contexto financeiro, se você está rodeado de pessoas que ficam reclamando, pechinchando, falando que está quebrado, falando que não vai porque não tem dinheiro, reclamando da vida financeira, é normal que você se sinta que você não pode prosperar, porque senão você não vai pertencer, porque senão vai ter os julgamentos. E muitas vezes é o que eu disse, num relacionamento, quando tá fazendo mal pra gente, às vezes até fisicamente, a gente consegue se afastar. Mas e quando a gente não tá se desenvolvendo, quando a gente não tá evoluindo e atingindo as coisas que a gente quer? E a gente fica ali na zona de conforto porque aquele grupinho é legal, me faz bem, eu não me sinto sozinha. Eles não são tão ruins assim. Então, olhar para esse pilar, não é pilar, né? No caso, para esse aspecto que influencia os 3 pilares. Porque daí você tá rodeada de pessoas que não têm essa mesma crença que você de um universo e da infinita potencialidade do universo e do seu potencial. Você não vai conseguir desenvolver esse pilar. Se você tá com uma pessoa rodeada de pessoas, e isso não é só o relacionamento amoroso, é família, amigos, tudo. No trabalho, né, as pessoas que a gente passa mais tempo, às vezes, se você tem um trabalho, se você tem um desejo e aquela pessoa, as pessoas ali ao teu redor acham que você é maluca e que, nossa, pra quê? Aquilo vai perdendo força, você vai se questionando. Se você está rodeado de pessoas que duvidam das tuas habilidades, do teu conhecimento, da tua capacidade, que ficam lá, ai, mas mais um curso. Pra que faz tanto curso? E aí, eu lembro que tem uma metáfora de um dos meus mentores que ele fala: em casa de ladrão, quem não rouba se sente culpado. E vai muito de acordo com aquele texto que eu postei no grupo, eu não li, eu postei, falando que o nosso maior medo é o medo de ter sucesso. Porque quando a gente tem o sucesso, a gente às vezes tem que mudar de mesa, né? Numa metáfora de mesas, digamos assim. Então você está sentado, né? As pessoas que te rodeiam, vocês estão numa mesa, e aí tem várias outras mesas. E aqui você está naquela mesa que tá ok, tá confortável. E aí aqui você vê uma mesa com pessoas que estão onde você gostaria de estar. Só que a mudança de uma mesa para outra, você tem que caminhar, levantar, stand up for yourself, né? Levantar e ir em direção. Em alguns momentos você vai ter que investir para estar naquela mesa,
provar que você pertence naquela mesa, e é desafiador. Em alguns momentos você vai sentir de voltar para aquela outra mesa, mas daí você já não sabe se, né, se você vai ser aceito ou não. Então esse caminho entre mesas é muito desafiador, mas é um caminho de autoconhecimento muito valioso. E aí você sai de uma mesa e vai para outra. E aquela mesa que você chegou pode ser a tua mesa final, ou pode não ser a tua mesa final. Pode ter uma outra mesa depois. E essa movimentação das pessoas entre as mesas é contínua. E o que a gente precisa entender é que no momento em que você levantou e saiu da mesa que você estava, você primeiro abriu um espaço para alguém que estava numa outra mesa entrar naquela mesa, e segundo, que você mostrou para as pessoas daquela mesa, que muitas vezes não estavam enxergando outras mesas, que existe uma outra mesa e que você vai estar lá para acolher elas. Então você está dando permissão, abrindo permissão para que outras pessoas te acompanhem. Então, num primeiro momento, existe uma separação, né? Tem um outro mentor meu também que fala elevation requires separation. Então, a nossa evolução requer essa separação. Mas nada impede que em algum momento, e no momento certo da pessoa, ela vai olhar para a tua trajetória, se inspirar e te seguir. Enquanto você está sentado naquela mesa fazendo companhia para aquela pessoa, você não está servindo você, o teu desejo, o teu propósito, e não está servindo a pessoa, porque talvez ela não tenha a coragem de ser a primeira a se levantar. Então, a importância de a gente ir atrás dos nossos sonhos, alcançar o que a gente quer, inclusive financeiramente, é muito mais do que os nossos desejos, mas é abrir espaço e dar permissão para que outras pessoas também possam alcançar o que elas desejam. Então é muito além do ego, é um coletivo. E por muito tempo eu me privava de falar sobre a vida financeira dessa maneira, de falar sobre o dinheiro, porque eu achava que muitas pessoas poderiam entender, mas ela só fala de dinheiro. Mas não é sobre o dinheiro, é sobre as possibilidades, é sobre ganhar tempo para eu viver a vida que eu realmente quero e mostrar para outras pessoas que elas também podem. Faz sentido. Hoje não tem ninguém aqui comentando, estou falando. Espero que todos gostem também desse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante. E é o que eu falei, em alguns momentos, essa transição de mesa é solitária, a gente não se encaixa mais. Mas depois que você senta naquela mesa e que você sente que você faz parte, fica confortável de novo. E em algum momento pode ser que você olhe outra mesa e vai passar pelo mesmo processo. Quando eu decidi que eu queria ter o meu próprio business e que eu queria alcançar um determinado faturamento no meu business, eu comecei a me rodear de pessoas que já têm esse faturamento. E eu tive que investir dinheiro, eu tive que investir tempo em aprender o que essas pessoas aqui são, para entender dentro do que elas são, isso não é comparação, tá? Isso é uma inspiração dentro do que elas são, o que que serve para mim e o que que não serve, sempre com um olhar crítico. Entender o que que essas pessoas são e o que que elas fazem, porque elas fazem porque elas são, que foi o que a gente falou ontem. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você quer ser. Então, quando a gente muda de mesa, a gente está vendo ali o dia a dia, os hábitos, e aquilo acaba se incorporando no que você faz também. E aí, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Porque o ambiente está propício para todos. É isso. Hoje eu falei um monte de metáfora, né? Eu adoro.
É isso, gente. Então, o assunto de hoje foi esse. O desafio de hoje é um desafio mais simples também, até para a gente finalizar aí os desafios e contar a pontuação. O desafio de hoje é fazer uma lista com o nome de 5 pessoas que você mais passa tempo junto. E dessa lista de 5 pessoas, você vai precisar pontuar cada uma delas, de 0 a 10. Qual é a tua perspectiva em relação a essa pessoa e o relacionamento financeiro que ela tem na vida dela? Então, de 0 a 10, 10 sendo muito bom. Quando você olha para uma pessoa, qual é a pontuação que você dá de ela ter um relacionamento financeiro bom? E o parâmetro é o que você quer alcançar, né? Que é o teu desejo, o teu objetivo. E aí você vai somar a pontuação que você deu para essas 5 pessoas, o valor total dividir por 5, e aí você vai ter uma média de quanto que mais ou menos tá o teu. Porque se somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam, isso vai ser um reflexo de quanto que tá o teu relacionamento com o dinheiro. E na tua percepção, pode estar mais ou menos do que essa média. Mas é um bom ponto de você se comparar. Então, talvez até se dê antes de pontuar as pessoas, coloque um valor para você. E aí depois, na hora que você começar a pontuar as pessoas, você consegue comparar. E aí, posta no grupo. Se tiver uns nomes ali conhecidos, não precisa pôr o nome completo, né? Pode ser só o primeiro nome e a pontuação. Posta no grupo para a gente ver o exercício. Se não quiser colocar no grupo, me manda mensagem. Eu tenho bastante gente que está me mandando mensagem ao invés de postar no grupo. O grupo, gente, é muito legal por conta disso, da comunidade. Olha como influencia todos os pilares. Então, quando a gente vê pessoas se movimentando, pessoas entendendo também que a necessidade de ter um relacionamento com a vida financeira é importante e pode ser leve, a gente se permite. Então, eu aconselho postar no grupo só para a gente criar essa comunidade, essa nossa mesa, né? Às vezes a gente tem que criar a nossa própria mesa, e tudo bem. Beleza. Então, por hoje é só. Amanhã a live vai ser à noite, então vai ser provavelmente às 7 da noite, às 6 ou 7 da noite no horário aqui da Austrália e 1 hora menos no horário de Brasília. Então, se for às 6, vai ser às 5 da, da, da manhã. Então talvez eu vou fazer às 7 para ser às 6 da manhã no Brasil, no horário de Brasília. Tá, perfeito, gente. Então amanhã, 7 da noite aqui, 6 da manhã no Brasil, horário de Brasília. E a gente vai fazer o fechamento, que ainda vai ter mais algumas questões para a gente olhar. Eu vou trazer aqui o visual de tudo que a gente aprendeu até agora e o anúncio de quem ganhou o desafio. Então tá. Um beijo, bom dia para vocês, até amanhã.